e companheiras, hoje nós vamos tratar de um tema extremamente sensível, atual, né? E que mobiliza toda a sociedade internacional, mas que é a questão da guerra, a questão do direito humanitário. Mas antes disso é preciso traçar uma diferença que para a grande maioria das pessoas que não estão ligadas ao mundo do direito, que é a diferença entre direito internacional dos direitos humanos e direito humanitário. Qual a diferença? A diferença é que o direito internacional dos direitos humanos se destina à pessoa humana, se destina à dignidade da pessoa humana, nos seus princípios, naquilo que pode-se dizer que são verdadeiros valores absolutos, são valores que são inerentes à pessoa humana, que uma vez subtraídos, sonegados ou violados, eles atentam contra a própria condição humana. Como seria assim? Bom, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, ela trata dos chamados direitos humanos. Então ali vai tratar da liberdade religiosa, vai tratar da liberdade de expressão, vai tratar de todos aqueles direitos fundamentais da pessoa humana. Ora, ela data de 1948, foi uma declaração do pós-guerra, foi uma declaração fruto de toda aquela tragédia do Holocausto, da morte de mais de 20 milhões de pessoas, né? Que foram vitimadas pelo nazismo, tendo 6 milhões de judeus tendo sido mortos em campos de concentração. Sim, essa é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Junto dela veio a Carta das Nações Unidas. A Carta das Nações Unidas, ela diz claramente que ela tem 2 pontos fundamentais, que significa a harmonia, significa a vida da sociedade internacional baseada em 2 pilares, da segurança e da paz. Isso, depois dessa declaração, vieram uma sucessão de convenções internacionais, quase que todas elas, né, voltadas para algum princípio dessa declaração. Né? Então, são inúmeras convenções de direitos humanos, voltadas para as questões de gênero, voltadas para a questão racial, voltadas para a liberdade de expressão, cada uma delas assim. Por quê? Porque a Declaração Universal, ela não tem um caráter vinculante, ou seja, ela não é uma norma, ela não cria uma obrigatoriedade, ela é um princípio diretor, embora a Carta das Nações Unidas entenda que princípios de direitos humanos, eles são fonte de aplicação do direito. Portanto, gente, acontece o seguinte, há que se fazer a diferença entre direito internacional dos direitos humanos e o direito humanitário. O direito humanitário, ele é muitíssimo anterior aos direitos humanos. Já se falava em direito humanitário, já se falava da questão das relações que envolviam conflitos entre povos, já desde do Código de Hammurabi, lá atrás, há mais de 2.000 anos antes de Cristo. Portanto, a humanidade, as civilizações sempre tiveram diante de conflitos armados. Sempre tiveram diante de conflitos armados. E esses conflitos armados, eles eram absolutamente sem nenhum tipo de regramento. Era um verdadeiro vale-tudo. Ou seja, você vencia o seu adversário político, porque a guerra nada mais é do que uma expressão da política, uma expressão de quando não há mais o diálogo, de quando não há mais a possibilidade diplomática na solução dos conflitos, a solução é a solução armada, é a guerra. Mas a guerra, até então, ela era absolutamente sem nenhum controle, sem nenhum limite, atingindo população civil, verdadeiros morticínios, genocídios. A história da humanidade, ela foi feita dessa maneira. O liberalismo trouxe para a humanidade
algo extremamente importante. O pensamento de Hobbes dizia o seguinte, que a sociedade se dividia entre o seu estado de natureza e o contrato social. O que era o estado de natureza? Era a guerra de todos contra todos, era o homem o lobo do homem. Né? Isso deu a estrutura do que nós conhecemos hoje por Estado. Né? E nessa sequência de contratualismos, aí veio Montesquieu, no Espírito das Leis, veio Rousseau, na questão da educação, na própria questão da tolerância. Então essa é o formato que nós conhecemos hoje de Estado, as suas bases estão nesse período. Ora, não há possibilidade alguma de existir uma sociedade onde haja o mínimo de organização se não for possível uma convivência pacífica. Agora, essa convivência pacífica, tanto ela se dá no âmbito interno, no âmbito das soberanias, como se dá também no âmbito das relações internacionais. É preciso ter uma paz internacional, é preciso ter uma segurança nas relações internacionais e a guerra não ser a primeira forma de solução de uma desavença, de um debate, de uma discussão, de uma discordância. Né? Tem que se esgotar todas as vias diplomáticas. Agora, em havendo a impossibilidade disso acontecer, a guerra é inevitável. Por quê? Porque a guerra também é um processo político. Né? Mas a guerra ela é um processo político em que ela se dá no campo das forças armadas e não da população civil. Né? Então, os conflitos se resolvem pela via armada dentro de determinadas limites. Limites o quê? Limites que levam em consideração aqueles que não estão no campo de batalha. Né? Não se pode, por exemplo, numa guerra, bombardear escolas, creches, hospitais, enfim, vai se estabelecer uma guerra, um bombardeio a quartéis, a pontes, né? Às vezes até em redes de transmissão e etc., mas jamais atingindo a população civil. Porque aí se entra na questão do direito humanitário, né? E o direito humanitário ele vai ser regido por convenções internacionais. São as convenções da guerra, são as convenções de Viena, né? Que dizem o quê? Como se disciplina a guerra, como se dá a guerra. Pode-se utilizar armas químicas? Não. Pode-se utilizar armas de destruição em massa? Não. Por quê? Porque isso extrapola os limites da guerra. Ou seja, é a destruição absoluta. E isto não é possível. Agora, muito se discute ao longo de toda a história, né, que nem sempre esses limites foram respeitados. Né? Por exemplo, o episódio que aconteceu na Segunda Grande Guerra Mundial, que foi Pearl Harbor, que foi o ataque a uma base aérea norte-americana e que gerou o quê? Uma resposta extremamente, né, desproporcional dos Estados Unidos, né, que em um determinado momento resolveu, né, fazer um ataque com armas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Né? Aí está uma violação do direito humanitário. Porque a resposta não foi uma resposta militar, foi uma resposta de destruição generalizada. Bom, 1000 razões, 1000 interpretações, 1000, vamos dizer assim, avaliações e críticas sobre esta resposta norte-americana, porque nós estávamos num momento de fim de Segunda Guerra Mundial, onde ali o mundo estava geopoliticamente sendo distribuído entre o bloco socialista e o mundo ocidental, o mundo capitalista. Né? Enfim, aí tem início uma Guerra Fria. Esta Guerra Fria também obedeceu determinados critérios? Muitas das vezes não. Por exemplo, a Guerra do Vietnã, ela foi uma guerra, vamos dizer assim, de disputa de espaço geopolítico, mas ela tinha um conteúdo racial enorme. Por quê? Porque era uma guerra em relação a um mundo onde as pessoas, eles eram asiáticos, né?
Não foi à toa que Cassius Clay, o grande pugilista norte-americano, que até foi preso e perdeu seus títulos por ter se recusado a ir à guerra do Vietnã, porque ele dizia que não ia para uma luta da qual ele sequer tinha a menor vinculação com absolutamente nada de nenhuma das suas convicções. Ele não poderia sair do seu país para matar asiáticos, enquanto no seu próprio país estava acontecendo um conflito de ordem interna, que era a luta dos direitos civis contra o racismo nos Estados Unidos. Então, a gente tem que observar que as guerras, na maioria das vezes, ela tem um conteúdo étnico, ela tem um conteúdo racial, ela tem um conteúdo ideológico, e muitas das vezes esses conteúdos se mesclam, eles se misturam, né? Então é muito importante que se tenha isso sempre de vista, sempre. Agora, vejamos, essas agressões, elas sempre existiram. Por exemplo, vamos lá, no século passado, século XX, logo nas primeiras décadas, houve o genocídio do povo armênio. Houve o genocídio do povo armênio. Milhões de pessoas foram assassinadas. Então, a história da humanidade, a história do século XX, foi uma história marcada não só do genocídio do povo judeu. Existiram outros genocídios que o antecederam. Evidentemente que no século XX, o maior genocídio foi realmente o Holocausto do povo judeu. Não tenhamos a menor dúvida a esse respeito, né? Mas, enfim, essas guerras, elas existiram, elas sempre foram guerras chamadas guerras de higienização, guerras étnicas, guerras de extermínio, e, enfim, não era uma guerra pura e simplesmente de natureza econômica exclusivamente, mas eram guerras de subordinação, eram guerras de colonização, eram guerras de extermínio de um determinado povo, de uma determinada etnia, de uma determinada raça, de modo a ter o domínio, a ter um controle imperial, né? Não o imperial romano, evidentemente, né? Mas o império capitalista, o domínio, né? Sobre determinados países e colonizados, muitas das vezes. Tanto é que nós passamos o século XX com as lutas de independência dos países africanos. Isso foi muito importante, né? Foi muito importante para nós termos o contexto de mundo que nós temos hoje, porque até então a África era um território que era pura e simplesmente voltado para a exploração das riquezas e, enfim. Então, todas essas lutas, elas existiram, e a Segunda Guerra Mundial, ela não foi aquilo que Kant falava, da paz perpétua. Não foi a paz perpétua. Ela teve um outro tipo de guerra que permaneceu até a queda do Muro de Berlim e ao fim da União Soviética. E também não significa que com o fim da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, o mundo tivesse celebrado a paz. Em absoluto. Em absoluto. Bom, feito isso, é importante que se tenha em vista que o direito humanitário, ele tem para mais de 30 atos de natureza internacional, entre convenções, atos adicionais, protocolos, sobretudo a partir das Nações Unidas, né? Com o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, ele se organiza e se manifesta e delibera a partir do momento em que a paz e a segurança internacional se encontrem ameaçadas. Mas, infelizmente, nós temos o direito ao veto, né? Esses países que foram vencedores da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Eles têm o direito ao veto. Embora a Assembleia como um todo vote favoravelmente, né, a determinada coisa, mas eles têm o direito ao veto. Tanto é verdade que agora, na situação da Palestina, os Estados Unidos
se manifestou contra a paralisação dos ataques de Israel à faixa de Gaza, a partir da proposta, né, de um cessar-fogo, né, apresentado pelo presidente Lula, que teve o apoio de grande parte dos países, mas os Estados Unidos vetou. E, curiosamente, né, paradoxalmente, esse veto foi o braço erguido de uma diplomata negra vetando, ou seja, continua a guerra, continua o morticínio, continua o genocídio. E essa é a segunda parte dessa minha fala preta de hoje. O que nós estamos assistindo no mundo de hoje? Não é à toa que eu hoje trago esse lenço palestino. É o sinal de que não só eu, mas de que toda a sociedade internacional, independentemente dos seus governos, estão solidárias ao povo palestino, ao genocídio do povo palestino. Bem, o que está acontecendo é algo extremamente grave e que nos coloca ameaçadoramente às portas de uma terceira grande guerra mundial. Vamos pensar o seguinte: nada se justifica um genocídio. Se o Hamas fez um atentado a Israel e matou um número significativo de israelenses numa festa, numa rave, nada se justifica que a resposta seja o genocídio, seja a matança de 34 mil pessoas até a data de hoje, majoritariamente crianças e mulheres, crianças mutiladas, crianças assassinadas, e o pior, uma violação frontal à Convenção de Viena, ou seja, o bombardeio de um hospital que não tem nada a ver com base militar, nada a ver, onde ali foram exterminados médicos, funcionários, pacientes. Aquele hospital foi soterrado e depois tocado fogo nesse hospital. Então é um genocídio baseado na barbárie. Franco-atiradores atirando em pessoas, em civis, andando pelas ruas. Não sobrou mais, hoje não se sobra quase mais nada da faixa de Gaza. Eles foram obrigados a se deslocar para uma determinada região, pensando que ali eles iam encontrar o caminho da vida e não o caminho da morte, mas foi ali que eles foram encurralados para serem bombardeados. É o extermínio. É o extermínio. Podemos dizer que este extermínio é um extermínio racista? Sim, claro que sim. O povo palestino, ele é um povo de tez escura. E a política fascista, de extrema direita, de Netanyahu, que está colocando o genocídio do povo palestino como o maior genocídio da virada do milênio. É o maior genocídio do século XXI. O século XXI será marcado pelo genocídio do povo palestino, como o século XX foi marcado pelo genocídio do povo judeu. Paradoxalmente, a resposta está sendo essa. E no século XX, o genocídio foi do povo judeu. E os sionistas, não o povo judeu, em absoluto, não há que se confundir o povo judeu com o sionismo. O sionismo é a extrema-direita. É a extrema-direita israelense, que não tem nada a ver com o povo judeu. Não há que se confundir a luta contra o sionismo com antissemitismo. E é esta confusão que os sionistas, que a extrema-direita de Netanyahu, tenta colocar na cabeça das pessoas, que há esta confusão. Combatendo o sionismo, está se tendo uma prática antissemita. Em absoluto. Em absoluto. Em absoluto. Seria o mesmo que nós disséssemos que, ao combater Hitler, estávamos combatendo o povo alemão. Em absoluto. Ao combater Hitler, nós estávamos combatendo o nazismo, não estávamos combatendo o povo alemão, porque não era a totalidade do povo alemão que era favorável àquilo. Como também não é a totalidade do povo israelense que é favorável a isso. Então, isto está se tornando em alguma coisa que está criando um desassossego à sociedade internacional como um todo.
né? Essa política colonialista, essa política imperialista, essa política genocida, essa política de tomar conta de todos os territórios, ameaçando inclusive o próprio mundo árabe. Então isso tem repercussão não só lá. Muitos dos brasileiros acham que isso é um problema que não nos diz respeito. Claro que nos diz respeito este problema. Qualquer problema que ameace a paz mundial é um problema que atinge a todos os países. Não tem por onde. Agora, o mundo europeu, né, a sociedade europeia está indo à rua aos milhões, quase que diariamente. E o povo brasileiro, talvez por um passado extremamente recente, né, de uma presidência de extrema direita, que anda de braços com Netanyahu, que anda de braços com a extrema direita, não só do Netanyahu, mas com a extrema direita de outros países, realmente, essa massa da população brasileira, né, que ainda admira e mitifica esta figura nefasta que passou por 4 anos na vida brasileira, né, que não se importou em ser o responsável pela falta de vacinação de 400 mil brasileiros, no total de 700 mil brasileiros, que não se importou com o morticínio feito aos Yanomamis. Então, nada a se estranhar. Mas é preciso que a sociedade brasileira se mobilize, se solidarize, no sentido de não permitir. Esta é a primeira guerra que está sendo transmitida pelas redes sociais. A mutilação de crianças, as valas comuns enterrando dezenas, centenas de crianças, de mulheres, pessoas mutiladas. Eles estão bombardeando comboios que levam alimentos. Esta semana mesmo foi bombardeado um comboio que levava alimentos, matando todo mundo. Já bombardearam comboios com jornalistas. Já lançaram mísseis em cima contra o Irã, causando toda essa instabilidade. Então é preciso que se tenha bastante atenção sobre isto, porque se este conflito, que a bem da verdade não é um conflito, porque uma guerra, o que eles estão dizendo que é uma guerra, não é uma guerra. Uma guerra se dá entre forças militares. Não há força militar. Na faixa de Gaza não tem força aérea, não tem marinha, não tem infantaria, não tem absolutamente nada. Aquilo ali é um pretexto de que todo o povo palestino potencialmente é um terrorista. Essa é a imagem que transmitem para nós. A demonização do mundo islâmico. Ou seja, se no passado, né, a demonização era com o bloco comunista, a ameaça do planeta, hoje se faz isso, né? Com a extrema-direita faz isso, demonizando o mundo islâmico. Temos um exemplo muito claro a respeito disso. As pontas se juntam. Quando houve na hebraica aquela fala de Bolsonaro dizendo que quilombola pesava arroba e que não servia nem para se reproduzir, isso nos gera uma séria preocupação no sentido desta relação com a extrema-direita israelense, com o sionismo. É evidente que aquela massa que estava na Avenida Paulista, que se dizia cristã, enrolada com a bandeira de Israel, e sem nenhuma referência àquele que representa o cristianismo, nenhuma referência, nenhuma. Parece que as coisas estão com as coisas trocadas. Com todo o respeito ao mundo judaico, à sua fé, à sua religião, mas, enfim, os seus fundamentos teológicos, elas são absolutamente incompatíveis. Né? Só poderíamos dizer que, em termos, vamos dizer assim, humanos, ambas, como toda religião, é pautada pelo amor ao outro, pelo amor ao próximo, e não pela destruição do próximo. Né? Hoje, nós temos
alguns trabalhos muitíssimo interessantes que servem para pautar isto. Nurit, que é uma professora da Universidade Hebraica de Jerusalém, ela fala em seu livro Ideologia e Propaganda na Educação, a Palestina nos livros didáticos israelenses, ela é uma judia. O que é que ela diz? O que é transmitido nas escolas? O que é transmitido nas escolas é a necessidade do extermínio do povo palestino. E uma manipulação de que a existência do povo palestino é a existência de um antissemitismo naquela região e que cujo objetivo do mundo islâmico seria o extermínio do povo judeu. Ou seja, a extrema-direita sempre trabalhando com as suas narrativas mentirosas na base de fake news, né? Colocando na cabeça do povo judeu o medo e insuflando nas pessoas a ideia de que a presença daqueles povos naquela região significa uma ameaça. Isto se passa dentro da educação, da mesma maneira que se passava por aqui na questão da escola sem partido. Olha como é que ideologicamente a extrema-direita ela tem os seus mesmos propósitos, as suas mesmas estratégias. Né? Aqui o que se faz? Aqui se faz a mesma coisa, o ódio aos cultos de matriz africana, a proliferação, a exacerbação do racismo, que já como se não bastasse ser estrutural, ela ainda passa a ser uma espécie de uma marcha apologética ao racismo, à homofobia, à destruição e ao aniquilamento dos povos originários. O jornalista Breno Altman, importantíssimo jornalista, judeu também, anti-sionista, ele tem um livro chamado Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista. Esse homem vem sendo sistematicamente perseguido através de holofera, através de uma série de coisas, né? Por conta do sionismo implantado no Brasil. Mas todos nós, independentemente de raça, de religião, nós somos literalmente contra qualquer forma de extermínio. E nós, povo negro, não podemos agir de outra maneira, porque houve um projeto de extermínio da nossa existência a partir do momento em que nós não servimos mais como mão de obra escrava. Essa é a lógica. Agora, já como nós não servimos de mão de obra escrava, já como nós agora não somos mercadoria, nós podemos ser exterminados diariamente. Nossa juventude pode ser exterminada diariamente. Pode ir lá, em Santos, uma mulher tomar um tiro na testa, mãe de 6 filhos, por um governo de Estado de extrema direita, sob o pretexto de que ali está se combatendo o crime. Ali não, ali está se fazendo uma limpeza étnica, está se fazendo um genocídio da juventude e do povo negro periférico. É esse mesmo discurso que diz que vidas negras não importam, como lá Netanyahu diz, com o seu sionismo, vidas palestinas não importam. E a destruição em massa é a naturalização da morte, a naturalização de que aquelas pessoas estão destituídas de humanidade. Então, portanto, elas podem ser exterminadas, elas podem ser destruídas. Portanto, é de fundamental importância que a sociedade brasileira, que nós tenhamos uma posição clara em relação a isso. O mundo tem que parar. Alguma medida tem que ser tomada. Porque nenhuma convenção, nenhuma resolução, nenhum ato de organizações internacionais ou das Nações Unidas está sendo respeitado, está sendo desafiado às Nações Unidas. Ou seja, a extrema-direita,
ela está trabalhando com a ideia do fim do direito internacional humanitário. Ou seja, é um mundo sem regras, é um mundo de guerra sem limites, onde a destruição do outro é uma forma de se fazer política. E não é de outra maneira que Equador invadiu a embaixada do México para retirar o seu opositor que estava lá. Nunca houve isto, invasão de uma embaixada por um país estrangeiro. E ela vai assim. O Elon Musk agora já está ameaçando o Supremo. Então é um mundo sem regras. É um mundo sem regra alguma. Está a embaixada da Hungria abrigando um acusado, um presidente da República sendo acusado sendo investigado pela prática dos seus crimes. E ela vai, recebe e acolhe alguém que se pode se dizer até que ficou foragido. Embaixada não é lugar de foragido. Embaixada é lugar onde ali, mediante perseguição, se pede asilo político. Isso está previsto na legislação internacional. Não é para abrigar criminosos. Embaixada não é para abrigar criminoso. Embaixada é quando a pessoa se sente perseguida por motivos religiosos, por motivos políticos reais, não entender que um processo e um julgamento e uma investigação sobre os seus crimes significa perseguição. Isto não é perseguição. Qualquer pessoa tem que se submeter à barra dos tribunais quando está sendo investigado e respeitar o resultado daquele julgamento. Isso é um atentado ao Estado Democrático de Direito. Mais um atentado ao Estado Democrático de Direito. Isso está sendo feito sistematicamente. Sistematicamente fez o embaixador israelense aqui no Brasil um absoluto desrespeito. Um desrespeito está sendo feito pelo ditador equatoriano invadindo a embaixada do México. E por aí vai. O mundo está sobre um momento em que a democracia está sendo ameaçada. Ela está sendo ameaçada. Enquanto nós, mundo democrático, mundo dos seres humanos, mundo do respeito à dignidade da pessoa humana, não reunir esforços contra isso, nós estaremos muito próximos de alguma coisa extremamente devastadora. A minha fala não é uma fala que queira conduzir as pessoas à desesperança, ao desânimo, à falta da utopia, não, muito pelo contrário. Isto é uma fala de encorajamento para a mudança, de encorajamento para cessar, de encorajamento para de novo se tomar as ruas, entendeu? Porque a rua é o que mais se presta para causar as mudanças, é a rua. O velho continente, o povo do velho continente está indo para as ruas. E nós também temos que ir para as ruas, manifestar a nossa indignação. Porque senão, se nós não paralisarmos esta extrema-direita internacional, nós não vamos conseguir sequer controlar esta extrema-direita, que mesmo a democracia tendo vencido nas urnas, ela continua sendo fisgada, ela continua sendo ameaçada. E democracia não se ameaça, porque quem ameaça a democracia merece responder pelo crime de atentado à democracia. Então, é nesse sentido que hoje eu dediquei minhas palavras e espero que nós tenhamos força suficiente para ser mais um país que se associa a tantos outros na luta pela democracia, pela liberdade de expressão e pelo respeito à vida e pelo respeito ao outro. Muito obrigado.